Bom dia, bom dia. São 7h04 dessa segunda-feira. E agora que eu vi, eu esqueci do meu brinco. Fazer live assim cedinho, acaba que a gente esquece alguma coisa. Mas o importante é que a gente está focado no conteúdo, né? Isso é que importa. Bom dia, bom dia. Uma semana abençoada para vocês. Estão assistindo agora ao vivo, que vão assistir a live gravada. Chegamos aí no nosso quinto dia de live. Essa jornada de palavra e psique é o nome dessa série de lives. E estou pensando em continuar além dos 5 dias. Se vocês forem de acordo, deixa aqui o comentário de vocês, dando opinião, feedback. Se essas lives têm feito sentido para vocês. Para mim vai ser muito bacana ouvir, ler o feedback de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro sim. O primeiro sim. Nós viemos aí numa trajetória, né, numa jornada de 4 dias de escuta e despertar, né? Despertar da nossa consciência, despertar do nosso eu interior, despertar a nossa cidade invisível, né? Nós usamos essa ilustração aqui esses dias. E só para recapitular, o primeiro dia nós falamos sobre o chamado à escuta, com o primeiro livro de Samuel 3:10. No segundo dia nós falamos sobre o coração como espelho, Provérbios 27:19. No terceiro dia, o silêncio que revela, em Salmo 46:10. O quarto dia, a voz interior, em João 10:27. E hoje, o primeiro sim, né? Resumindo, o primeiro sim seria o momento que você entende o que você está escutando e você consegue responder ao que você tem escutado, responder a um propósito de vida, responder à sua essência, responder ao que o seu ciclo de vida está te chamando a se posicionar. Basicamente, nós vamos falar sobre isso hoje. Pega aí seu cafezinho. Aqui no Rio o dia está totalmente nublado e chuvoso. Choveu a madrugada toda. Uma chuvinha fina, né? Mas choveu. Por um lado, é excelente, né? Para refrescar um pouco. Os dias de calor que nós tivemos aí, praticamente o primeiro semestre todo, né? Então vamos lá, pessoal. Mateus 4:19 diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, Jesus falando, né? E eu vos farei pescadores de homens. Jesus convocando os primeiros discípulos ao propósito da vida deles, ao propósito que iria mudar a vida deles para sempre. É uma convocação, é um convite. Pescadores de homens, né? O propósito deles se conectava a pessoas, né? Conectava eles com o divino, conectava eles com pessoas. Bom dia, seja bem-vinda. O propósito de vida deles, o convite que Jesus estava fazendo, conectava a vida deles ao divino, ao espiritual, à espiritualidade deles.
e há pessoas, né? A gente pode trazer isso aí para a nossa vida, que o nosso propósito de vida vai nos conectar a pessoas, vai nos fazer evoluir como pessoas. Os discípulos evoluíram como pessoas, né? A gente lê nos evangelhos isso claramente, como que eles foram evoluindo como pessoas e levaram pessoas a evoluir também como pessoas, né? Evoluir na espiritualidade e como pessoas, né? Os evangelhos estão cheios de narrativas nesse sentido, né? E o propósito deles, o chamado de Jesus para a vida deles, os fez, os levou a construir um legado, né? Um legado eterno. O legado que os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus deixaram, né? Então vamos lá, pessoal que está entrando agora, o tema da live do 5º dia é o primeiro sim, e o versículo que nós estamos usando hoje é Mateus 4:19, ok? Trazendo aqui para as minhas anotações. Bom dia, bom dia. A reflexão Palavra e Psique do dia fala assim: responder positivamente ao chamado é iniciar a prática da fé e da introspecção. É um passo de entrega. Essa introspecção aqui, no sentido de você olhar para dentro de você, né? É uma prática de você estar sempre olhando para dentro de si. A gota terapêutica do dia: dizer sim à escuta, que a gente vem aí falando em todas essas lives que a gente tem feito. Dizer sim à escuta é abrir espaço para a transformação. Então, quando a gente entende o que e quem nós estamos ouvindo, a gente passa a abrir espaço para a transformação interior, transformação daqueles que estão ao nosso redor também. Olha que profundo. A importância da escuta, de pararmos para nos ouvir, pararmos para ouvir a Deus, nos leva a esse lugar de transformação. Transformação pessoal e transformação dos que estão ao nosso redor, né? No sentido de proporcioná-los uma transformação a partir de ver a nossa transformação, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não consegue transformar ninguém, né? Cada um escolhe ser transformado ou não, né? Mas nós temos o poder da influência, né? Eu tô aqui fazendo uma live, eu tô influenciando as pessoas que estão me assistindo, né? Tô influenciando elas a percorrer um caminho que eu já percorri, estou percorrendo, e um caminho que eu acredito, né? Que é o caminho do autoconhecimento, o caminho da espiritualidade. Bom dia. No final da live eu vou passar aqui uma sugestão de exercício também simbólico, para que vocês, relacionado ao tema, né? Para que vocês pratiquem aí durante a semana, tá bom? Continuando aqui nas minhas anotações, falando sobre esse capítulo de Mateus 4, eu anotei assim, ó. Um pouco antes, no mesmo capítulo 4 de Mateus, nos versículos 12 ao 17 aproximadamente, relata que Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido preso. Isso aí é o contexto ali de Mateus 4, tá? Jesus ficou sabendo que João Batista tinha sido preso e Jesus se retira para a Galileia. Olha que interessante. Vem comigo. Jesus poderia ter ido até João Batista para salvá-lo, não poderia? Com certeza, né? Mas ele não foi. Porque provavelmente ele não foi por quê? Porque havia propósito em todo aquele cenário. Havia propósito na prisão de João Batista. Havia propósito, e Jesus sabia disso. E ele sabia que ele não
deveria entrar naquele ambiente ali, daquele cenário da prisão de João Batista. Ele precisava seguir o propósito dele. A importância da gente entender o nosso propósito. Da mesma forma, quando Jesus soube que Lázaro morreu, Jesus não poderia ter chegado antes da morte de Lázaro? Claro que poderia. Mas tinha um propósito na morte de Lázaro. Tinha um propósito dele manifestar a glória de Deus na ressurreição ali de Lázaro. Está captando a mensagem de hoje? Então, vem comigo aqui, vamos continuar essa reflexão. No versículo 14 ali de Mateus 4, diz: para que se cumprisse. Olha aí a importância do propósito, de entender o propósito. No decorrer do capítulo, Jesus vai para a Galileia dos gentios. E o texto os identifica como o povo que jazia em trevas. Os gentios, o povo que jazia em trevas. Jesus não vai ao encontro de João Batista quando ele foi preso. Ele foi ao encontro dos gentios, o povo que jazia em trevas. Jesus os chama ao arrependimento e o texto diz que nesse lugar resplandeceu a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Eles tiveram aí uma chance, de vida eterna. E na sequência, Jesus convoca os primeiros discípulos pescadores a segui-lo, que foi o versículo que a gente leu, o versículo 19. Provavelmente porque a demanda tinha aumentado a partir daquela situação que Jesus foi para a Galileia, encontrou com os gentios, o povo que jazia em trevas, e houve grande arrependimento. Muitos ali aceitaram Jesus. E o Senhor Jesus precisou de convocar discípulos para essa obra. Então, a gente pode relacionar essa questão, Jesus não foi ao encontro de João Batista para salvá-lo da prisão. Ele seguiu o caminho dele, seguiu o propósito dele e atingiu, o propósito dele ali na Galileia. E na sequência teve um grande marco, na trajetória de Jesus aqui na terra, que foi convocar os discípulos pescadores, os primeiros discípulos pescadores. Se ele fosse até João Batista, provavelmente tudo isso não teria acontecido nessa ordem, poderia ter acontecido depois, mas não. Precisava que se cumprisse, precisava que João Batista passasse pelo que ele passou, e Jesus precisava ir ao encontro dos gentios. Eu queria abrir aqui um parênteses. A gente muitas vezes não entende o porquê, de certas situações da nossa vida. Ontem foi o Dia das Mães, aqui no Brasil. E quantas pessoas não têm mais a sua mãe, quantas pessoas gostariam de ser mãe, mas não podem, biologicamente. E o comércio, o marketing vem com todo esse peso, de uma mãe ideal, uma mãe perfeita, A gente poderia pensar, nessa questão de quantas pessoas não têm a sua mãe, mas não entendem que por trás daquilo ali é possível ter um propósito, É possível você, através da psicanálise ou de outra linha terapêutica, se conectar ao seu propósito de vida através de uma falta que você tenha, por exemplo, trazendo aqui para a linha terapêutica. Muitas vezes a gente não entende, o porquê de uma situação, mas quando a gente se alinha ali ao nosso propósito, a gente faz de um limão uma limonada, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular.
queria ler aqui para vocês também uma parte do estudo que eu fiz. Sobre essa relação da ação com a reação, né? No sentido das nossas escolhas, dos nossos posicionamentos, das nossas mudanças de hábito. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Jesus teve uma reação quando ele soube que João Batista foi preso, né? Ele teve uma reação, né? E eu queria trazer esse estudo aqui para vocês nessa manhã. São 7h20 da manhã de segunda-feira. E diz assim: a relação entre ação e reação pode ser compreendida tanto pela psicanálise quanto pela fé judaico-cristã, como um princípio que revela que nossas escolhas produzem consequências internas, emocionais, espirituais e relacionais. A escolha de Jesus ali de seguir para Galileia teve consequências, né? Na psicanálise, isso aparece na ideia de que todo ato humano carrega desejos, conflitos inconscientes e efeitos psíquicos. Já na tradição bíblica, vemos o princípio de que o homem colhe aquilo que planta. Lá em Gálatas 6, versículo 7, fala sobre, né? O homem colhe aquilo que planta. A psicanálise não interpreta castigo divino, mas entende que certas ações geram culpa, repetição de padrões, ansiedade, autossabotagem ou afastamento afetivo. A Bíblia, por sua vez, mostra que as consequências das escolhas podem aproximar ou afastar o ser humano de Deus, de si mesmo e do outro. Eu agora vou trazer aqui alguns exemplos bíblicos. Bom dia. Alguns exemplos bíblicos para a gente refletir sobre essa questão da ação e reação, né, das nossas escolhas. Né? Toda escolha tem uma consequência na nossa vida. Eu separei aqui 5 personagens bíblicos, mas para a gente não estender muito a live, eu vou selecionar só 2, tá bom? O primeiro é Davi. Ao adulterar com Betseba e ordenar a morte de Urias, que era o esposo de Betseba, Davi vive depois profundas consequências emocionais. Você que está me assistindo aqui provavelmente já conhece essa história, né? Do adultério de Davi com Betseba, né? E ordena a morte do esposo de Betseba, que é Urias. Davi vive depois profundas consequências emocionais, familiares e espirituais. Convido você, se não conhece, né, essa história, para você ler a história de Davi. Na psicanálise, podemos observar culpa, sofrimento psíquico e o impacto destrutivo de um desejo não elaborado. Apesar do arrependimento, as marcas do ato permanecem em sua história, né? E o outro personagem que eu selecionei foi José. Os irmãos de José agem por inveja ao vendê-lo. Anos depois, vivem culpa e medo do reencontro. O inconsciente retorna através da memória e da vergonha. José, porém, transforma a dor em amadurecimento, mostrando que o sofrimento também pode gerar elaboração e crescimento. É essa linha aqui que eu gostaria, né, de trazer para vocês, né? Aquilo que muitas vezes a nossa vida nos traz dor e sofrimento, né? Quando a gente elabora essa dor, transforma essa dor em amadurecimento, né? A terapia é um lugar seguro para você desenvolver o amadurecimento dessa dor. Você pode gerar, através dessa dor, elaboração e crescimento.
crescimento pessoal e não levar essa dor para as suas próximas gerações, né? Evitando ferir as próximas gerações, né? Que essa dor pare em você, né? E ela receba um novo ressignificado. Por isso que a gente fala tanto em ressignificar, né? Na psicanálise, a gente fala tanto em ressignificar uma dor, né? Ressignificar um sofrimento. E José, ali na história de José, a gente pode ver isso nitidamente. Não é verdade? Fiquei com vontade de ler aqui mais um personagem bíblico. Vou escolher aqui Pedro, tá bom? Pedro nega Jesus por medo. Depois entra em contato com o choro, a culpa e o arrependimento. A reação emocional revela a ruptura entre quem ele desejava ser, um ótimo discípulo, né? Sem negar Jesus, e o que conseguiu sustentar diante da pressão. Imagina a pressão que os primeiros discípulos passaram ali, né? O Império Romano perseguindo Jesus e quem caminhava com Jesus, né? Ele não conseguiu sustentar o eu que ele desejava ser, né? Um discípulo fiel. Mais tarde, a reparação transforma a sua identidade. Né? Mais tarde ali a gente vê na história de Pedro, né? Que ele se repara, né? Repara esse erro dele e se transforma na sua identidade. Olha que forte isso. Quando a gente tem a oportunidade de reparar um erro e quão profundo que aquilo ali pode gerar na nossa vida, na vida dos que caminham conosco, né? Até hoje a gente tem como exemplo essa história de Pedro, né? E a identidade dele foi reconhecida após ele reparar o erro dele, reconhecer o erro dele. Olha que profundo. Na fé judaico-cristã, ação e reação não são apenas punição e recompensa. Muitas vezes Deus usa as consequências para revelar o coração humano, promover consciência e gerar transformação. Então, tudo aquilo que a gente está passando na vida são oportunidades da gente ver como é que está o nosso coração, né? Às vezes uma decepção que a gente pode estar passando, aquela situação ali é uma oportunidade da gente reconhecer o que está passando, como que está o nosso coração, né? E aí é uma oportunidade de promover a nossa consciência sobre nossa realidade atual, né? E a partir daí gerar transformação. Faz sentido para vocês esse ponto de vista? Na psicanálise, algo semelhante ocorre quando o sujeito reconhece seus padrões, responsabiliza-se pelos próprios atos e encontra possibilidade de mudança. A importância é de se responsabilizar pelas situações da vida, né? Muitas vezes a gente recebe aqui um cliente e ele vem muitas vezes reclamando do outro, né? Do cônjuge, da mãe, do pai, dos filhos, mas o nosso papel, né, aqui como terapeutas é levar também a esse cliente a esse lugar de autorresponsabilidade, né? Aonde também que ele errou, aonde também que ele se omitiu, né? Aonde que ele também fez vista grossa para certas situações, que permitiu que algo acontecesse que depois não foi do seu agrado, né? E a importância da autorresponsabilidade. E quando a gente leva o cliente
a trazer para sua consciência, né, muitas questões que estão no inconsciente, chega um momento que ele se depara com a sua autorresponsabilidade. O que eu vou fazer com essas informações? Né? Que caminho que eu vou seguir? Jesus ali nessa passagem de Mateus 4:19, ele pega para si a autorresponsabilidade do propósito dele. Ele não vai atrás da situação de João Batista, que ele poderia resolver também, mas não. Ele sabia da importância, ele sabia que precisava se cumprir aquilo ali. E aí a gente puxa lá para os nossos assuntos das primeiras lives, né? A importância de se ouvir, a importância de saber quem a gente está ouvindo, a importância de discernir o momento. E aí ele seguiu o que ele deveria seguir. Foi para Galileia, de encontro aos gentios, né? Concluir aí mais uma parte da missão dele aqui na Terra, encontrar com os gentios. E nós hoje na Igreja de Cristo, nós fomos alcançados a partir dessa atitude de Jesus, né? De ir encontrar com os gentios na Galileia. Nós éramos esses gentios. E hoje nós temos a oportunidade, né, de nos relacionarmos com Deus através de Jesus. Olha que profundo. Uma atitude que ele teve lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. O legado que ele deixou, né? Somos nós, a igreja. E aqui, caminhando para o término da nossa live, hoje eu não vou me estender muito. Logo mais começam os atendimentos da semana. E um ponto importante é que ambas mostram que são as histórias, né, dos personagens bíblicos que a gente acabou de ler. Todas essas histórias mostram que atos impulsivos geralmente revelam conflitos internos, emoções reprimidas podem gerar reações destrutivas. Assumir responsabilidade é parte essencial da cura. Arrependimento e elaboração podem transformar a trajetória de alguém. Uma frase para reflexão de todo esse nosso conteúdo diz assim: nem toda consequência vem para destruir. Algumas vêm para revelar aquilo que a alma tentou esconder. Vou ler mais uma vez. Nem toda consequência vem para destruir. Se você quiser anotar aí. Algumas vêm para revelar aquilo que a alma tentou esconder. Tem consequências que vêm para nos dar uma outra chance. Uma chance de reformular melhor o que está dentro de nós. Faz sentido? Algumas perguntas aqui para vocês hoje. O que estamos sendo chamados a fazer hoje? Qual convite a vida está nos oferecendo hoje? E qual a nossa resposta? Vale a pena dizer sim à nossa escuta interior para identificar a resposta. Que bom que está fazendo sentido para vocês. Wilma, bom dia, querida. Obrigada aqui pela participação. E para terminar, eu gostaria de deixar aqui um exercício simbólico para vocês fazerem aí durante a semana, tá bom? E escolha uma pequena ação hoje que represente seu sim, a sua própria jornada interior. Fica aqui essa dica para vocês refletirem, né? Escolha uma pequena ação hoje que represente seu sim, a sua própria jornada interior. O que você pode fazer hoje que represente esse sim ao que você entende ser seu propósito de vida,
a sua essência. A minha hoje vai ser atender, né, os clientes que a psicanálise tem me proporcionado caminhar junto, ajudá-los nas suas questões pessoais. Esse será o meu sim hoje. Fazer essa live aqui para vocês, com vocês, é dizer sim, é o meu sim de hoje. Tá bom, queridos? Vocês tenham uma semana abençoada, que tudo isso aqui a gente conversou aqui hoje sirva de inspiração para a semana de vocês, para a reflexão de vocês. E amanhã, Deus assim permitindo, vamos estar aqui juntos, continuando aí essa série de lives Palavra e Psique. Se você está ouvindo, assistindo essa live em outro horário, ela já gravada, convido você a deixar aqui seu comentário, se fez sentido para você também. Eu agradeço pela participação de todos, tá bom? Um beijo grande. Fiquem na paz, tá? Eu só quero adorar você.